Como vocês estão? Ah, vieram ver, né? O vídeo que fizemos um bate-papo lá no Instagram do Jornada na História, ok? Com a professora Michele falando sobre nazismo, uma ideologia ainda viva. Ok, antes de mais nada, galera, eu já gostaria que você estivesse seguindo o Instagram dela aí, tá aparecendo pra você, ok? É bem importante. E por que eu decidi jogar o vídeo aqui? Primeiro, pra galera que ainda não acompanha o Jornada na História no YouTube, e também pra galera que quer ver o bate-papo na íntegra, com uma edição maneirinha e tudo mais, e as duas partes unidas, ok? Então vá lá, divirta-se. E outra coisa, não esquece de deixar o like, ok? Para mostrar para o YouTube que você está gostando do vídeo. E também se inscreve no canal para mostrar que você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, hein? Bom, só tenho a dizer para você, bom vídeo! Fala, Michele! Olá, boa noite, tudo bem? Tô bem. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Show de bola aqui também. Ah, o povo já tá na emoção já, ó. Já estão Fala, Johnny, tudo bem? emocionados? Já, o povo tá entrando com força na live. Já temos 24 pessoas aqui na live. Opa, cadê a tropa, hein? Cadê meus alunos? Cadê? Cadê a nossa galera? Cadê a nossa galera? Deixa eu ver quem já tá aqui. Deixa eu ver quem já tá aqui já. Nossa galerinha aqui, ó. Tá uma galera boa já aqui, hein? Evelyn, minha É, amiga também, ah, historiadora. que maravilha, muito Estefinha! bem-vinda. É, muito bem-vinda. Carlos Augusto também entrou. Ai, Opa! Cauãzinho, daqui do outro colégio aqui do curso. Uhum. Gabriel, a galera lá do Geração também tá em peso aqui, Boa hein? noite, ô minha tropa banguense! É. Oi, Johnny! A galera da 1002 também tá aqui, ó. Maravilha. Ah, o Anderson aí, Anderson, a gente vai marcar a live para falar da Rússia e da Ucrânia, hein? Não foge, não. É. Bom, o pessoal já tá emocionado. O pessoal já tá emocionado. Aí, ó, tá falando contigo, Carlos. Fala, Carlos, tudo bem, meu amigo? Márcio, tô de volta lá, hein? Oi, Pri, sua Pri! linda! Opa! O pessoal tá chegando com força, ó. Tá, a tropa. 28 pessoas. A tropa. Fala aqui! Já estão te gastando já. É. E a Emanuele também já chegou, ó. É. Eu acho que eles estavam esperando essa live mais do que a gente, Michele. Pois é, olha só, Acho que... momento muito propício, né? Pra gente estar falando desse fala não. assunto. Sim. Eu tentei colocar aqui um filtro na minha cara, não deu certo, mas eu passei uma base para melhorar o cansaço, mas vai dar certo. Entendo. Gente, tem aluno antigo aqui, hein? Tem aluno antigo aqui, hein? Tá a Giovana, que foi aluna ano passado. A Ana Júlia já tá aí, ó. Linda. A Ana Júlia acampou na porta. A Ana Júlia acampou na porta. Ai dela, se não. É. Vai, tá no IGTV, Cauãzinho. Depois da live você pega lá, tá no IGTV. Isso, pessoal. Bom, Michele, vamos iniciar. Ih, o pessoal tá entrando com força. Caramba. É tanta gente chegando que... Caramba, o pessoal tá vindo com força. Nossa. Michele, eu tava falando aqui pra eles que... Eu expliquei pra eles que o Instagram normalmente tem 50 minutos de duração a live e, de repente, pode ocorrer de fazer mais uma logo em seguida e que depois eu vou salvar aqui no Instagram essas duas partes divididas, mas eu também vou estar colocando lá no canal unida. Eu vou unificar com todos aqueles jeitos até pra galera que acompanha mais o YouTube poder assistir. Entendeu? Tudo bem. Perderam nada, pessoal. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Relaxa. Estamos começando agora. Para você que está chegando. Hoje, uma mega live aqui no canal Jornada na História. Aqui no caso, o Instagram. Junto com a página @O Mundo da História com a professora Michele Silva. Estaremos falando sobre nazismo. Uma ideologia ainda viva.
É um assunto bem pertinente e importante, principalmente no período em que estamos vivendo. Aí eu gostaria até de fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. A história está se repetindo ou não? Uma coisa a se pensar, hein? Bom, né? Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Fica à vontade, É um Michele. prazer estar aqui com vocês, estar aqui junto com meu amigo, né? Professor, a gente está sempre junto ali em Bangu, trabalhando juntos. É uma honra estar aqui, né, fazendo essa live aqui junto com Jornada da História, para falar sobre esse tema, essa pauta que é uma pauta que é tão indagada pelos alunos, né? São assuntos que são muito pertinentes, né? Ainda mais Sim. por vários acontecimentos que nós estamos vindo a passar, né? Que remetem, né, a trazer novamente essa discussão. Ela não pode ser perdida, né? É uma discussão que precisa sempre ser feita. E foi muito interessante, né? Essa temática que você trouxe, né, sobre o nazismo, se uma ideologia ainda viva, esse questionamento. Ô, Marcos! Sim. Marcos é um mago da história. O Marco. Marco, Eita. abraços, Marco. Marco é top, Opa. Marco é top. Eita. E Eita. essa temática, meu amigo, sobre uma ideologia ainda viva é um assunto que a gente precisa, de fato, discutir, né? E eu me sinto muito honrada com esse convite. Eu já quero te agradecer por esse convite. Não, é um prazer, Michele. É um prazer. Falando aí com o pessoal que nós elaboramos, né, algumas pautas para a gente poder estar trabalhando hoje. Sabe que historiador tende muito àquele lado da organização, né? O Natanael é muito mais do que eu, né? O Natanael é muito metódico, né? Eu já sou, né, um pouco mais, né, doidinha. Não, é porque você está me vendo aqui, se tu não tá vendo a bagunça aqui do lado, depois tu muda de opinião. Então nós já definimos aqui algumas pautas que vão nortear aqui a nossa discussão, né, no dia de hoje. E eu quero que pode começar por aí, amigo, por onde você quer começar, tá? E a gente vai tocando. Sim, primeiro de tudo, pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que, principalmente, eu vejo que tem muitas crianças e adolescentes que estão nos assistindo. Isso é bom até pelo fato que já deixamos claro algumas coisas importantes a respeito do nazismo. Primeiro de tudo, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? E, na verdade, uma declaração internacional, abrange a todo ser humano que pisa sobre a face da Terra. O nazismo é crime. A propagação da ideologia nazista com fins de retorno de tal ideia, politicamente, entre outros pontos também, essa representação, a reprodução do símbolo nazista com o intuito de promover a ideia nazista é crime, ok? Deixando claro, então, você que é adolescente, você que é criança, você que é jovem, que às vezes vê a imagem, acha legal, às vezes, desenhar no pulso. Vou desenhar no braço do meu coleguinha a suástica. Vou fazer isso. Não faça isso, galera. É crime. É um símbolo que está atrelado a um grande genocídio na história. Ok? Não é o seu professor que está falando. É a história em si que está falando. Ok? E a problemática maior é que uma ideia que surgiu lá atrás, e a gente vai estar explorando isso aqui, ok? Ainda está perdurando. E por que ela está perdurando? E, dito isso, já podemos começar, né, Michele? Afinal de contas, o que é o nazismo? O que é o nazismo? Traz aí para a galera ter uma ciência. Só para a gente poder... Só para poder estar somando, né? Estar somando ao que foi colocado aqui com relação a ser um crime, né? Nós temos uma lei, nós temos todo um respaldo, né? A Lei 7.716 de 1989, ela diz, né, que você fabricar, comercializar, distribuir, ou você veicular símbolos, os emblemas, né? O Natanael falou aí a questão de até você desenhar em braço, desenhar em carteira de colégio, qualquer tipo de distintivo, qualquer tipo de propaganda que utilize aí a suástica, né, para fins da divulgação do nazismo, é crime.
tá? Então, há um respaldo de lei, é crime, existe Isso. lei, a lei é número 7.716, tá? De 1989. Então, nós precisamos ficar ligados nisso aí, né? Não é... Porque hoje em dia, né, Natanael, tudo é muito... Nós gostamos de respaldar nossas atitudes usando o argumento da liberdade de expressão, né? Mas a Sim. liberdade de Isso é uma coisa que a expressão, gente vai falar hoje. ela para a partir do momento em que existe uma lei que criminaliza, tá? É uma lei que criminaliza e penaliza aqueles que cometem tal feito, tá? Exatamente. Então, é Exatamente. importante a gente ressaltar isso daí. Mas, Natanael, quando você me fez esse convite, eu fiquei analisando ali o conceito, né, de ideologia. E é importante a gente pontuar essa questão, né? Ideologia Fica à vontade. é um conjunto de ideias, é um conjunto de valores, de princípios que definem uma determinada visão de mundo, né? E essa visão de mundo vai acabar determinando a forma que você vai agir perante o mundo, né? Perante a sociedade, perante o grupo social. Então, esse é um primeiro ponto, só para a gente poder entender. Então, o tema da live é nazismo, uma ideologia viva. Então, o que é ideologia? Ideologia, então, é esse sistema de ideias, né? Que vão acabar norteando e orientando as nossas formas de agir dentro da sociedade. Então, isso daqui é um ponto importante, só para a gente definir esse conceito. Eu acredito, né, como bons historiadores que somos, né, meu amigo Natanael, que o contexto histórico ele precisa ser sempre ressaltado para a gente poder estar chegando nessa definição, né, do que seria nazismo. E para chegar nessa definição, nós podemos recorrer à história. Ali no período das guerras, né, nós tivemos ali a Primeira Guerra Mundial, né, chamada também de a Grande Guerra, entre 1914 e 1918. Né, nós tivemos ali como forças beligerantes ali a Tríplice Aliança versus ali a Tríplice Entente, né? Lembrando que ali do lado da aliança, ali na aliança nós já tínhamos a Alemanha, e a Alemanha vai ser a pauta da nossa discussão hoje, né? Porque vamos estar falando sobre a questão do nazismo. Não vou discorrer sobre o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, porque não é a nossa pauta, mas vamos ao final, ao desfecho aí da Primeira Guerra Mundial. O desfecho da Primeira Guerra Mundial, ele vai estar trazendo aí a vitória da Tríplice Entente. Logo, eu tenho ali a Alemanha, que estava ali lutando ao lado ali da Tríplice Aliança, que sai, né, perdendo. E aí nós temos o famoso, né, e humilhante Tratado de Versalhes ali para a Alemanha. Sim. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem todo um sentimento de revanchismo, né, que vai ser pregado, né, dentro do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante a gente ressaltar, porque o Tratado de Versalhes, ele vai acabar fazendo com que a Alemanha, né, ela tenha que indenizar os países vencedores, né, uma culpabilização, né, pela guerra em si. Ela perde colônias, ela perde territórios, ela sofre processo de desmilitarização, tá? Então, nós temos todo um processo assim que configura o que os alemães vão entender como uma humilhação. Tá? Então, nós temos um contexto no pós-Primeira Guerra Mundial, que é um contexto de perdas humanas muito grandes, tá? E para a Alemanha, que eu já disse que nossa pauta vai ser sobre essa questão, nós temos essa humilhação. Ela sai derrotada, tá? A Tríplice Aliança ela é derrotada e a Alemanha compunha a Tríplice Aliança, e ainda nós temos esse acréscimo aí, né, que vai ter muita relevância no que vai impactar, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o nazismo, né? Porque nós temos aí, a partir do Tratado de Versalhes, todo um sentimento de revanche que vai sendo pensado, todo um discurso, né? Porque o poder do discurso, né, é algo muito forte, então há todo um discurso de trazer a glória novamente, né? Aquele discurso de superioridade, de revanche, né? É muito grande, vai ser disseminado no período entre guerras. Né, que é o período que compreende o fim da Primeira Guerra, que é 1918, e o início da Segunda Guerra, que começou em 1939. Então, é dentro desse período entre guerras que nós temos, por exemplo, ali na Alemanha, né, a República de Weimar, né, que seria um ponto para a gente poder colocar aí também, que acabou não dando certo, né?
foi uma primeira É, experiência ali liberal democrática da Alemanha que acabou sim, fracassada, né? Vários levantes, enfim, ela acabou não dando certo. Dentro desse contexto, né, para a gente chegar na questão do nazismo, nós temos dentro desse período entre guerras a criação do nacionalsocialismo, tá? Inclusive o sim, Hitler, né? Que foi o líder que ficou conhecido, né, mundialmente aí e atrelado ao nazismo. Aqui nós temos, vamos dizer assim, um princípio, né? O Hitler, ele preocupado, né? O governo estava preocupado com o crescimento ali, o fortalecimento dos partidos ali à esquerda e vai determinar ali que o ex-cabo austríaco Adolf Hitler investigasse ali o Partido dos Trabalhadores sim. Alemães, né? Aí o que acontece é que Hitler ele foi chamado para investigar e ele acaba ali ficando entusiasmado com as ideias que eram defendidas, né, pelo partido, né? Porque o partido ele defendia o descumprimento do Tratado de Versalhes, o antissemitismo, que é a versão aos judeus, o orgulho alemão, a reconstrução da Alemanha, aquela questão de trazer Sim. novamente agora a Alemanha. E aí nós temos Hitler que sai para investigar e agora filia-se ao partido, né? Partido esse que depois de um tempo, né, vai acabar adotando o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então nós temos esse contexto aí inicial nesse Alemanha pós Primeira Guerra, né? Pós Primeira Guerra, Uhum. humilhada, Tratado de Versalhes, República Weimar fracassada, e aí a gente já começa a observar aí a ascensão do Partido Nazista aí, né? Aí a gente vai para 1923, né? Em 1923 o Partido Nazista ele tentou dar um golpe, né? Um golpe de Estado, né? Conhecido como Putsch de Uhum. Munique, né? E é, inclusive nesse momento que Na a gente tem cervejaria, a que ali. prisão dele, né? A prisão do Hitler, e ali nós temos a escrita do Mein Kampf, né? A minha luta, e ali nós temos as ideias que Hitler ele tinha e não escondia, né? Que eram ideias de superioridade, da raça ariana, o antissemitismo, né? A construção do espaço vital, todo espaço necessário para o expansionismo deles, né? O próprio anticomunismo também são ideias que Uhum. estão contidas aí dentro, então, dessa obra, né? Então já existe todo um contexto, existe uma ascensão do partido nazista, e existe uma Alemanha no pós-Primeira Guerra que está passando por um processo de crise, uma crise que já é estabelecida, que se agrava, né? Quando a gente tem um impacto ali com a crise de 29, né? Também, né? A moeda Sim. alemã ela sofre uma grande desvalorização, né? Inclusive, tem até algumas imagens, né, de crianças que brincavam, né? Ficavam pilhando as moedas alemãs no momento, porque ela estava desvalorizada, tá? Então, dentro Sim. desse contexto, né, Natanel, de caos, esse contexto de perdemos muita gente, estamos humilhados, aí nós temos o discurso, né? Ô, Michele, sem querer te cortar, uma das coisas também que Sim, tinha acontecido e às vezes a gente acaba esquecendo é o pós também gripe espanhola, que aconteceu no finzinho da Primeira Guerra Mundial, que também abalou o mundo. Ou seja, uma pandemia que abalou o mundo. ou seja, Aí vai... é um ciclo de fatores, né, que vão agravando ainda Uhum. mais a situação. É dentro desse contexto, então, que nós apresentamos para vocês, né, onde há uma crise econômica, né, existiram, né, perdas humanas, a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, o impacto também que a crise de 29 ela vai trazer, né, que nós vamos ter aí em 1932 aí as eleições presidenciais, né? Aí nós tivemos ali Hitler que conseguiu até uma expressividade, né? Nós temos alguns dados que ele consegue cerca de 37%, né, desses votos, mas ele não vence. Tá? Nesse momento ele ficou em segundo lugar, É. né? Hindenburgo acabou vencendo, mas em 33, olha só, ele já é colocado como chanceler. Tá? Então Sim. é um cargo de suma importância também, né? É. E Rola aquela pressão para jogarem como chanceler. sim, né? E ele acaba conseguindo. Então tá se criando todo, né, aquele sistema para que ele consiga, enfim, né, chegar a líder, né, a Führer, né? Enfim,
Sim. O incêndio da hashtag, né? Também, da hashtag também vai estar contribuindo para isso, né? O parlamento, quando ele foi incendiado em 1933, Uhum. culpabilizaram os comunistas, né? Colocaram a culpa, né, do Sim. incêndio nos comunistas. E aí Hitler, ele utiliza todo esse momento para poder colocou o partido na ilegalidade, passou a perseguir todo mundo, todos os integrantes, né? Pouco tempo depois, ele vai conseguir, por pressão ali sobre o parlamento, fazer com que os seus poderes eles fossem ampliados, né? Acaba com todos os partidos existentes, com os sindicatos, vai criar, a partir daí, os primeiros campos de concentração também que passariam a receber, né, os inimigos do regime, ou seja, há todo um campo já preparado. E a ascensão dele, né, Uhum. Natanael, que acontece quando o Hindenburg ele morre, né? E aí o Hitler, enfim, ele Exato. se coloca ali como o líder, né? Enfim, ele emerge como líder, como Führer, né? E aí nós temos já ele como o líder da Alemanha. Né? Então, eu acho que a gente Exato. contextualizar para a galera inicialmente é por aí, né? Para a gente poder, então, entender o que seria nazismo. Né? Agora, já eles entendendo quando que surge dentro desse momento que a gente vai ter entre as guerras, entre as duas guerras, nós podemos, então, caminhar com a definição do que seria nazismo. Né? Uhum. E de uma forma assim, bem sintética, né? O nazismo é uma política de ditadura que governou a Alemanha, né? De 33, Então, tô anotando aí, né, pessoal? é, Tô anotando aí, né? de 1933 até 1945, né? Esse período ele ficou conhecido como um período do Terceiro Reich e foi liderado por Adolf Uhum. Hitler, né? O Führer, tá? Então, o nazismo Uhum. seria esse momento, tá? Mas, professora, o que poderia caracterizar o nazismo, né? Enfim, os regimes totalitários em si, né, eles apresentam características gerais, mas em relação ao nazismo nós temos umas especificidades também. Vou começar com a generalidade, né? Por exemplo, a gente tem uma forma específica de governo, né? A multiplicidade, por exemplo, de partidos não é algo que é aceito. Tem que ter uma forma, É. o partido único, né? Uma forma única de governo é uma característica aí geral uma característica geral, né, do nazifascismo como um todo. Sim. O autoritarismo, e é diferente, né? A autoridade do autoritarismo é Exatamente. diferente. Né? Você consegue exercer a autoridade, né, impor o respeito sem autoritarismo. Né? O autoritarismo já é você impor o respeito, você impor a sua vontade já com o uso da violência. E o que nós tivemos ali não foi uma imposição de autoridade, foi uma imposição autoritária, com base em violência, em perseguição, em retaliação àqueles que, porventura, não se curvassem, né, aos preceitos que estavam sendo colocados. A visão corporativa da sociedade, né, também é um ponto importante também. Você vê a sociedade, né, como um corpo, né, e como todo corpo, né, precisa estar com todos os membros bem definidos, né, e cada um exercendo a sua função para que Uhum. não haja uma falta de harmonia. Então, há essa pretensão também. Isso eu estou falando das características gerais, tá? Do nazifascismo. Uhum. A questão da visão, né, ou melhor, do nacionalismo exacerbado. Eu sempre, quando estou dando essa aula para os alunos, eu falo, o problema, né, não é o ser nacionalista, né? Porque o nacionalismo seria, numa definição assim, bem sintética, né, o sentimento de pertencimento a uma nação, né? Quando você se sente pertencido. Isso não é o problema. O problema é quando você passa do ponto de equilíbrio e traz ali um nacionalismo extremado, nacionalismo exacerbado, né? Um nacionalismo, Natanael, que aí eu recorro à leitura de um cara Uhum. chamado Peter Gay, né? Peter Gay, ele vai escrever sobre o cultivo do ódio, né? E ele vai exemplificar muito bem o Sim. que seria isso, né? Seria a negação do eu e a destruição do outro. Isso tem relação com a questão do nacionalismo extremado. O que é a negação do eu? Você se autoanula em prol da causa. Então, você já não Sim. pensa em parente, você já não pensa em família, se você vai deixar alguém. Não, você se anula, você entende que se você precisar morrer para aquela causa, você morre. E aí vem outro ponto, que é a destruição do outro. Se for preciso eu destruir, se for preciso eu matar, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou para cima. Né? É aquela Sim, era a questão base do fascista. extremo. Sim, sim, sim. Você vai ter Né? isso como, assim, Michele, sem querer te Não. cortar, apenas lembrando, pessoal,
que na Europa, nesse período, não vai existir apenas o nazismo e o fascismo, tá? Você vai ter, por exemplo, o salazarismo surgindo em Portugal, franquismo surgindo na Espanha, ok? Que normalmente isso passa despercebido. E outra, o stalinismo surgindo na União Soviética. É importante saber disso, ok, pessoal? Que esses são os pontos de compreender como é que essas nações viveram durante esse período e o que se pregava lá dentro, ok? Prossegue aí, Michele. Isso é um ponto importante. Agora, só para a gente fechar essas características gerais, né? Os antes, né? Sim, por favor, por favor. Os antes, o anticomunismo, o antiliberalismo, o antissemitismo, que foi tão brutal, que foi tão agressivo, né, na Alemanha, né? A propaganda mística, o símbolo, o apelo, né, aos sentimentos, já nós fomos humilhados, é o nosso momento. A exaltação e eu costumo dizer a obediência, o culto ao líder, né? O culto ao líder que era feito, né? Tanto ao Mussolini na Itália, quanto ao Hitler na Alemanha. Isso daí seriam aí algumas características assim gerais, né? Com relação ao nazifascismo. Agora, com relação ao nazismo, a gente tem especificidade. Como, por exemplo, a teoria do espaço vital, né? Seria algo que a gente tem uma especificidade aí, né? Que agora fugiu o nome em alemão, é o Lebensstein, uma coisa do tipo, que é o espaço vital, lembra muito a pegada imperial. Isso. Que tem que ocupar. O espaço vital, né, Nathanael, que seria todo o espaço necessário para a expansão territorial de um povo, que no caso aí seria o povo alemão, né? Eles não queriam apenas a restauração das fronteiras de 1914, queriam conquistar a Europa Oriental. Então, tudo que fosse necessário, né? O espaço vital corresponde a todo o espaço necessário para que eles possam dominar, para que eles possam conseguir recursos, para que as necessidades do povo alemão eles fossem, então, supridas, né? Então, seria um ponto que a gente tem aí, né? Então, esses aí seriam para a gente poder caracterizar, né? Então, acho que a pauta 1 já foi, que seria o que é nazismo, né? E as características gerais aí do nazismo, né? Agora, segue daí. Na verdade, já foi a 1 e a 2. A 1 e a 2 já foram, né? Porque a segunda é como estava o mundo que recebeu o nazismo. Apenas assim, para quem está chegando agora, apenas um alerta, um panorama, só para você entender o que acontece. Colocando de um jeito prático, o mundo estava frágil. As pessoas estavam fragilizadas mediante as coisas que estavam acontecendo no mundo. Você teve uma pandemia, você teve a queda da bolsa, ou seja, uma questão que mexeu com a saúde humana, a economia e uma guerra, ou seja, você teve uma perca gigantesca. Entenda, eu não estou exagerando. Uma crise econômica, você teve uma perca gigantesca de vida. Os próprios europeus não esperavam que a Primeira Guerra Mundial durasse tanto e a perda de vidas fosse gigantesca. Tanto que tem uma foto bem interessante, se você jogar no Google, acho que tu já viu, Michele. Primeira Guerra Mundial, Natal. É uma das fotos mais interessantes que tem, onde você vai ter soldados de lados opostos que no Natal simplesmente largaram suas armas, começaram a jogar bola, trocaram presentes e tal. Por quê? Foi um momento marcante na história. Porque literalmente eram garotos lutando ali e não sabiam nem pelo que estavam lutando. E isso é o panorama ali da Primeira Guerra Mundial. Então você vai ter perda de vida, pessoas fragilizadas, e um sentimento de revanche, aquela situação, o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, fez a Alemanha perder, questão militar, econômica, mexeu muito, ainda veio a queda da bolsa, e você também vai ter a problemática do antissemitismo, entenda, isso é importante. Hitler não criou o antissemitismo, tá, pessoal? Hitler não criou o antissemitismo. O antissemitismo é algo que já existe desde a Idade Média. Ok? Depois, em outro momento, a gente para conversar sobre isso. Quiser até marcar uma live depois, Michele, para a gente bater um papo sobre isso. Vamos. Que é um ponto interessante. Sim. E, assim, rapidamente, até para a gente ir para a terceira pauta, porque primeira e segunda já meio que foi respondida. Entenda-se, o mundo estava fragilizado, esperando um herói. E Hitler veio trazendo a ideia de uma pintura perfeita. Se me permite fazer essa comparativa, porque, para você que não sabe, Hitler era um pintor. Então agora ele tinha a tela branca
E ele o poderia pincel pintar, e as né? cores certas. Exatamente. É. E, E bom, Natanael, a pergunta que... Oi, pode falar. como eu sempre falo, os alunos falam, mas esse discurso de ódio, então ele brota do nada? Não, gente. Ele não brota do nada. Não, seja... As ideias, elas já existiam, mas havia necessidade de ter um contexto para que elas uma pudessem desculpa. se disseminar, serem disseminadas. E esse contexto no Exatamente. pós-guerra, esse contexto de humilhação, de crise na saúde, de crise econômica, todo esse contexto vai corroborar para que discursos totalitários ganhem espaço. Uhum. Galera, entendam o seguinte, entenda, somente a democracia consegue resolver problemas do povo, ok? Discursos totalitários te dão a sensação de falsa liberdade, Sim. ok? Porque, entendo, o discurso totalitário ele é bonito quando ele não te atinge, quando atinge uma classe, mas não te atinge. Existe um velho ditado, né? Que é aquele que vira e mexe o pessoal das antigas fala muito, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, cuidado com isso. Quando o discurso atinge um lado, mas não atinge o seu, é bonito. Mas e quando atinge o seu? É. É uma coisa a pensar. E assim foi o nazismo. E bom, Michele, entrando na terceira pergunta, ou terceira colocação, a figura de Hitler. Fala pro povo aí quem era essa figurinha aí. Como Pra gente ter uma ideia do bonito. Como bem você já colocou, né? Ele gostava desse lado artístico, né? Um pintor, né? Sim. Mas com relação à figura, né, que ele objetivou criar, né? Era sem dúvidas a figura de um cara que iria trazer uma salvação através de atos heróicos, né? Iria livrar aquele povo de toda a humilhação que eles sofreram, de toda a crise que eles estavam passando, né? De toda a instabilidade, né, que a Alemanha ela estava passando por aquele momento. Então ele surge, né, através dos seus discursos, dos seus posicionamentos, como um cara que não, agora pode estar instável, mas eu cheguei para resolver. Essa era a figura, a imagem que ele objetivava passar, né, para a Alemanha, né? E a gente pode observar, né, nos próprios comícios, né, a adesão do povo a esse discurso, né? Então, sim. Por isso que o contexto ele nunca ele pode estar fora, né, de nada que nós vamos conversar, né? Porque não é que o contexto justifica, porque nada vai justificar isso, nada, né? Mas o contexto ele nos ajuda a compreender como, né, que centenas de pessoas se reuniam para ouvir um discurso de cunho odioso. Exatamente. Não é? Exatamente. Se você quiser acrescentar alguma coisa com relação à figura dele. Apenas um detalhe, pessoal, a respeito da figura de Hitler, é que, entenda, Hitler, ele era uma pessoa comum, tá? Só deixando claro para vocês. Ele era uma pessoa comum que, através da movimentação que ele passou em vida, porque ele nasceu num lar, ele tinha problemas sérios com o pai dele, então não vou nem entrar nessa questão psicológica, a única pessoa que ele amava era a mãe dele morreu. Mas isso também não é desculpa para fazer o que ele fez, até porque tem gente que passa por situações mais terríveis e são pessoas excelentes. Nem o que acontece? O cachorro parece escapou que... dele, né, Natanael? Nem exatamente, parece que... dele. Sim. Eu fiz até um vídeo, é um vídeo que eu fiz sobre o Hitler, tá até lá no canal, pessoal, caso vocês queiram assistir depois, que eu até esqueci de citar, mas Hitler teve uma cadela, que ele encontrou a bichinha ali durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele ainda era cabo, e ele, ao que parece, num acesso de raiva, se eu não me engano, ele foi, a cadela não querendo obedecer a ele frustrado, ele bateu na cadela até a morte. Ele espancou a cadela até a morte. É sério, gente, parece piada o que eu tô falando. Até um filme que relata sobre isso, Michele, você chegou a assistir, Hitler, a trajetória do demônio, a queda do demônio. É um filme bem grande, eu acho que, se eu não me engano, tem até na Netflix, A Trajetória do Demônio, um filme bem interessante, que fala dessa pegada de Hitler, desde a Primeira Guerra Mundial até seus últimos dias, no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, quando ele se mata. Então, assim, galera, pautando e coisa rápida, até pra gente ir para
próxima pauta. Ocorre que a figura de Hitler é interessante se observar pelo fato do seguinte: uma pessoa comum, movida por ideias e também por um grande ódio. Até porque tem uma coisa que eu canso de falar para meus alunos, que quando a Alemanha ela fica fragilizada, Hitler ele vai se utilizar de uma coisa bem interessante. Uma Alemanha pobre com judeus ricos. O discurso, Ou seja, né? Olha, eles têm, vocês não. Eles têm, você não tem. Eles não são daqui, você é. Por que eles conseguem, você não consegue? É eles que estão sugando a energia do país, é eles que estão promovendo o ódio. Era esse tipo de discurso. Ou seja, senhoras e senhores, nós podemos definir isso com xenofobia. Cuidado com isso, pessoal. Do ódio. E fazendo até uma comparativa que tivemos atualmente. Cuidado, pessoal, para não se promover num discurso de xenofobia. Ok? Cuidado com isso. Nós tivemos, por exemplo, essa situação da Bendita, que eu não vou citar, vai que o Instagram bloqueia um determinado tipo de citação. E eu vi chineses que moravam dentro do Brasil sofrer xenofobia devido a essa ação, devido a dita cuja. Ok? Então, assim, é uma coisa que temos que ter muito cuidado a respeito disso. E Hitler, e uma coisa interessante também, pessoal, que eu não posso deixar de falar, a respeito do discurso de Hitler, é que ele praticava antes de falar em público. Há fotos dele dentro de um teatro, Michele. Ele praticando, se locomovendo. Um excelente ator. A oratória, ou seja, né? A oratória, o jeito de falar, o gesticular, isso chama multidões. O apelo, isso chama multidões. O apelo aos sentimentos, né? O que é apelo. uma marca do nazismo, né? Também. Dos discursos de Hitler. Sim. O interessante para vocês terem uma ideia, talvez você que seja criança, adolescente, até porque a maior parte do nosso público possa ter nesse nível, galera, entenda o seguinte: até a juventude não escapou de Hitler. Porque você vai ter a famosa juventude hitlerista, que eram crianças e adolescentes que literalmente eram preparadas para servir no exército nazista. Sim. É sério, pessoal. Crianças e adolescentes que estavam começando a ser preparadas para entrar nesse ritmo. Tem até um filme que fala sobre isso, Jojo Rabbit, que fala essa história de Jojo, de um menino, que ele era da juventude hitlerista, mas alguns eventos iriam mudar a sua visão de mundo sobre isso. Até porque uma criança ela não nasce com preconceitos, ela é forjada dessa forma. Ninguém nasce racista. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você botar um menino branco, um menino negro, lado a lado, pequenos. Eu já vi vídeo do outro virar e falar assim: não, isso aqui é meu irmão. Os dois totalmente diferentes. As crianças totalmente diferentes. Mas esse sentimento de união é próprio. Agora, conceitos como o racismo, antissemitismo e essas questões são inculcadas na cabeça da criança e ela cresce dessa forma. E isso é perigoso, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo. Com esse acesso à internet e entre outros fatores, isso é um pouco preocupante. Bom, Michele, próxima pauta, e essa dá uma pergunta interessante. Quem foi atingido pelo nazismo? Então, o nazismo, né, como nós já colocamos lá em cima, o nazismo ele ficou marcado, né, pelos seus ideais aí antissemitistas, né, esse preconceito, a hostilidade ao povo judeu, que foi um povo super atingido, né, às ações de Hitler. Os nazistas, eles perseguiam, eles torturavam, eles também matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas ali dentro das características da chamada raça ariana, né, a raça superior alemã defendida pelo partido nazista, né? Então nós temos aí uma série de grupos, né, que foram atingidos e de pessoas que foram atingidos, né, devido, né, a essa pregação, essa ideologia nazista. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia falar um negócio aqui que é interessante. O João ele até colocou uma pergunta. O Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele foi tipo um X9 nos países rivais da Alemanha? Não. Ele agia como um espião para a Alemanha, ok? Ele agia como um espião para a Alemanha. Ele trabalhava para a Alemanha investigando qualquer ponto de subversão que existia ali. E falando um pouquinho sobre essa questão de... E acabou que, de quem foi atingido. Inverteu, né, depois, acabou né? que Inverteu. virou um agente duplo.
E falando um pouco sobre isso, sobre quem foi atingido, eu também tô aqui na água, Michele. A água, porque professor tem que andar com água do lado. Uma das coisas interessantes a respeito do nazismo e quem atingiu, como os judeus foram atingidos, você vai ter, entenda o seguinte, normalmente nós falamos do Holocausto, Sim. que é o momento mais conhecido. Sendo que entenda o seguinte, o Holocausto, ele não acontece em si naquele momento. Uhum. O Holocausto, ele vem começando desde o princípio que Hitler promove a separação do povo judeu de outros povos onde a Alemanha estava dominando. Você vai ter as famosas leis de Nuremberg, que colocaram coisas que, gente, eram literalmente sem noção. Como, por exemplo, dizia que judeu não podia casar com não judeu, ou, por exemplo, judeu não poderia ter relação sexual com alemão, com outras pessoas. Então, assim, são coisas que iam além do imaginário, que você ficava, nossa, até que ponto? Ou seja, não queria apenas eliminar o judeu fisicamente, ele queria até eliminar o judeu geneticamente, que não houvesse nenhum resquício de existência, de descendência judia, ou seja, ele queria eliminar de todas as formas. Ou seja, também outros povos, negros, olha, me arrisco a dizer também, pessoas com deficiência física, também até pelo fato que o nazismo não aceitava imperfeição alguma. Qualquer um que não se Ou seja, enquadrasse dentro todo esse daquele tipo de parâmetro deles, da raça ariana, raça superior. Exatamente. E uma das coisas que eu gostaria de alertar vocês, pessoal, é que não era todo mundo que concordava com o nazismo, hein? Tanto que você vai ter o famoso Operação Valkyria, onde você vai ter ali um comandante nazista que vai promover uma forma de tentar matar Hitler dentro do bunker dele. Vai tentar uma série de situações, só que não vão dar tão certo, até que uma última tenta, mas foi traído, e Hitler só sai com ferimentos leves, e a partir disso ele aumenta a segurança dele, para ver que as coisas estavam extrapolando, porque não era todo mundo que concordava. E, gente, entenda, o nazismo matou muita gente, ok? Entendam isso. O nazismo matou muita gente, não foi pouca gente, foi muita. E isso é importante entender, até porque tem gente que está batendo palma para discurso semelhante ao nazismo e está achando bonito. Sim. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E a nossa próxima pauta, né, amigo? O que é o neonazismo, né? O que é o neonazismo? Vocês sabem o que é o neonazismo, pessoal? Vocês sabem o que é o neonazismo? Dá uma pauta aí para eles. O neo. Michele, para eles terem uma ideia. O que é o neoliberalismo, neonazismo. O que é neo? É novo, né? Seriam as novas formas, né? O neonazismo seria uma espécie de um novo nazismo, que é uma ideologia que resgata as práticas do nazismo alemão, só que ele vai fazendo aplicações no contexto atual, tá? O neonazismo, Natanã, a gente fala neonazismo, né, de novo, mas ele surge logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, nós já temos o neonazismo, tá? Sim. E ele atuava, né, obviamente, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, ali na clandestinidade. Porém, né, nessas últimas décadas aí, essas ideias, né, elas têm conseguido penetrar ali na política tradicional, né? No próprio Brasil existem focos aí, alguns focos, né, neonazistas, né, em algumas regiões, né? Em suma, não né? foge muito. Oi? Não foge muito. Um grupo, se eu não me engano, foi aqui no Rio de Janeiro ou no Mato Grosso. Não sei se foi no Rio de Janeiro ou Mato Grosso. Eu sei que foi interior assim. Que foram presos. Era um grupo neonazista. Porque estava influenciando grupos de Facebook e tal, em sites, de jovens e adolescentes também. Foi todo mundo preso, com arma, com faca, com machado, com tudo. E gente, não tá longe, não. É aqui Brasil. Brasil. Não tô falando Estados Unidos, não. Tô falando aqui. É verdade. E existem pesquisas, né, Natanel, que alertam que, né, que os maiores focos eles estão nas regiões sul e na região sudeste. Você falou aí de um caso, né? Próximo, né? Então, esse neonazismo, então, ele resgata, né? Faz o resgate dessas ideias nazistas, aplica na atualidade, aplica no contexto atual. Na ideologia, né, neonazista, nós temos a questão do nacionalismo, nós temos o racismo, nós temos a homofobia, a xenofobia, nós temos o antissemitismo, ou seja, né, já perceber,
como que é, né? Esses grupos, né, neonazistas, né, eles estiveram por trás de alguns atentados terroristas nos últimos anos. Isso é um ponto também para a gente poder Sim. considerar também. No Brasil, Sim. eu já falei, né, só para reiterar, né, a questão do Brasil, né, eu fiz uma pesquisa, né, uma busca rápida para poder estar vendo essa questão de por regiões, né, onde estariam esses focos neonazistas no Brasil, e como eu disse, nas regiões sul e sudeste, né, trazem essa maior concentração desses focos neonazistas. O discurso neonazista ele é muito perigoso, né, Nathanael, porque ele condena, por exemplo, a entrada de imigrantes no país. Isso é um ponto, né? Eles acreditam, né, os neonazistas acreditam na falsa ideia de superioridade racial dos brancos, e isso daí é muito tenso, tá? Muito tenso isso daí. Fora, né, os atentados terroristas, né, os neonazistas, eles assumem, né, posições homofóbicas, né, acabam sendo misóginos em muitas vezes, né, e efetuam, né, essas ações terroristas, como já disse. Essas terroristas que eu estive fazendo uma pesquisa, né, que foram realizadas por grupos neonazistas, por exemplo, em países como a Noruega, a Nova Zelândia, né? Sofreram ataques terroristas por parte de grupos neonazistas, né? Os neonazistas são também, né, abertamente anticomunistas, como já disse ali em cima, são avessos a sistemas democráticos. E uma coisa assim que você fica, nossa, mas a história lá atrás que houve, existem as fontes, mas não. Os neonazistas, eles afirmam que o Holocausto foi uma falsificação. Ou seja, os neonazistas, o Holocausto não houve. Nunca aconteceu. Não teve genocídio de Invenção da mídia. judeus, não teve nada disso. Então, é uma coisa, assim, de fato, muito, muito, muito preocupante. Se você quiser considerar alguma coisa, que depois eu queria falar um pouquinho sobre o neonazismo no Brasil. Não, apenas um detalhe, pessoal, isso é importante. Um aspecto que é meio impossível de entender sobre o neonazismo é, por exemplo, eu sou um homem negro. Isso daí passou, assim, moreno, negro, enfim. E o que mais engraçado é que às vezes tu vê fotos de prisão, os candango, né, que se diz neonazista, superioridade branca, os caras são da minha cor. Eu quero entender isso. Olha a mente da criatura. É complicado. Gente, isso é muito sério. É complicado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é uma pauta que existe dentro de um país, gente, que, vamos botar assim, é 100% miscigenado. No Brasil, 100% não, bota aí 80%. Até porque tem gente que vem de fora, mora aqui, enfim. Bota 80% é miscigenado. Como é que, então, esse tipo de ideologia pode estar presente no Brasil? E aproveitando isso, fala do neonazismo no Brasil, Michele. Então, Nathanael, isso é bom a gente salientar, é bom ressaltar, é bom deixar bem claro, entendeu? Para todo mundo que está ouvindo. Nós já falamos no início, e aqui nós reiterar, aqui no Brasil nós temos lei, tá? Lei 7.716, tá? É proibido ali no artigo 20, no inciso 1º, tá? Fabricar, comercializar, distribuir, vender símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem ali a suástica, né? Ou para qualquer fim de divulgação do nazismo é crime, tá? Então isso precisa ficar bem claro. Agora, quando o neonazismo no Brasil, né? Fiz uma pesquisa rápida aí com relação a núcleos, a focos, né? E a gente observa, né, Nathanael, que sim, né? Estamos sim em 2021, uma veiculação considerável aí, né? De ideias nazistas, né? no nosso país. Né? Algumas pesquisas, né? Porque a gente vive de pesquisa, né, Nathanael? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha opinião, é pesquisa, né? É comprovação, né? E as pesquisas recentes, elas apontam, né? Elas fazem apontamentos para a existência de, olha só, de mais de 500 células neonazistas no Brasil. Senhoras e senhores, mais de 500 células. Não são 5, não são 10, não são 20. Mais de 500. Ok? Isso é muito sério. E até aproveitando para responder o que a Ana Júlia colocou, tem algum motivo para o neonazismo estar tão forte assim? Ou algum movimento social, algo do tipo? O neonazismo sempre existiu, Ana. O neonazismo sempre existiu.
E momentos de Desde o final da Segunda fragilidade Guerra Mundial. fortalecem. Entenda, momentos de fragilidade política e econômica fortalecem esse tipo de movimento. Até porque as pessoas vão... infelizmente, eventos que ocorrem no Brasil em questão social, em questão econômica, tudo isso mexe com a estrutura das pessoas. Então, o que acontece? Uma pessoa fragilizada, perdeu seu emprego, passou um perrengue, se decepcionou com a política brasileira, e já não está tão legal, ela vai começar a ver discursos que favorecem na sua mente a injustiça, modos de combater a injustiça na sua visão, as pessoas vão começar a abraçar esse tipo de ideia. Vão começar a abraçar esse tipo de ideologia que vai surgindo. Então, esse tipo de coisa é interessante observar, pessoal, pelo fato de que, sobre essa questão da presença nazista no Brasil, e é real, pessoal, é gigantesca, ok? Michele, vamos para a próxima pauta, né? A próxima pauta. Como uma ideia como o nazismo encontra espaço na sociedade atual? Eu acho que você acabou respondendo, né, anteriormente, né, amigo? Não é que essas ideias, elas lá atrás, elas não existiam e só passaram a existir no Entre Guerras, ou que elas voltaram a acontecer agora, deixaram por um tempo, pararam e agora voltaram a existir novamente. Na verdade, elas permanecem, né? Elas permanecem desde sempre. Uhum. E como que elas encontram espaço? Você bem colocou, o contexto, né? O contexto social, econômico, político, ele corrobora, né, de uma forma muito direta para que essas ideias elas encontrem o espaço que elas precisem para serem disseminadas. Então, por exemplo, lá para o nazismo, né, no período entre guerras, o pós-Primeira Guerra Mundial foi o momento, né? Tava ali crise econômica, crise social, né? Aí depois você vai mais para frente, né? A própria crise de 29, crise na saúde, como você bem colocou a questão da gripe espanhola. Então, um conjunto de crises. Então, acredito que o contexto, né? Não é que justifique, Nathanael, isso que é importante falar para todo mundo que está ouvindo. Nada disso justifica que uma determinada pessoa ela venha aderir uma ideia nazista. Nada justifica. Mas como a pergunta foi colocada, né? Como a pergunta foi colocada por você. Como que encontra espaço? Encontra espaço. Aí nós falamos historicamente como historiadores. Como encontrou espaço historicamente, né? De acordo com o contexto em que se estava vivendo, né? Então, contextos de crise, né? Acabam fazendo com que discursos de um cunho autoritário eles passem a ser ouvidos como uma salvação, uma possível salvação para aquele estágio que está se vivendo. Então, acredito que seria por esse caminho. Até pelo fato, pessoal, que essa pergunta eu botei até propositalmente, até porque nós vivemos na sociedade que busca equilíbrio politicamente correto, visa essa questão da aceitação, no caso. Entretanto, uma ideologia desse tipo ainda existe, que promove literalmente um ódio contra pessoas diferentes e, assim, não abre espaço para diálogo de forma alguma. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Volto a repetir, gente. O nazismo levou ao genocídio de quase uma nação inteira, de quase um povo inteiro. Sim. Ok? Isso é muito sério. Maravilha? Bom, Michele, para a última pergunta da noite. Ok, pessoal? Acho que o que tu acha, Michele? Abre o espaço para eles fazerem algumas perguntas? O que tu acha? A gente faz essa última aqui? Podem fazer, então, podem fazer sim. Então, galera, já vai colocando tua pergunta aí. Eu já vou colocar a última pergunta aqui para a professora. Já está aberta. Já está aberto. Está aberto já para o pessoal comentar. Deixa eu ver aqui. Já está aberto para o pessoal comentar. Está aberto para o pessoal comentar. Ok? Pessoal, bota aí tua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar. Ok? Bom, Michele, última pergunta da noite. Nazismo. Olha isso, pessoal. É liberdade de expressão? Infelizmente, né, Nathanael, tudo que muitas condutas equivocadas, né? Muitas falas equivocadas e desnecessárias,
muitas posições equivocadas, elas têm sido tomadas e Sim, utilizam, né, o discurso da liberdade de expressão para justificar tais feitos. Né? sim, Utilizam a liberdade de expressão, por exemplo, para justificar práticas de intolerância, práticas preconceituosas, utilizam é minha opinião, é minha liberdade de expressão, mas vamos lá, né? É até um tanto filosófico, né? Até que ponto vai a liberdade de expressão, né? Que liberdade é essa? exatamente, Né? Que liberdade é essa? É a liberdade exatamente. de quê? De emitir aquilo que eu quero, mas eu não vou receber nenhum tipo de retaliação, porque é minha liberdade de expressão, né? Então, é Ai, muito complicado, né? Porque tudo hoje sim, é justificado como sendo a minha liberdade de expressão, verdade de né? expressão. E a gente já colocou lá no início dessa live que não existe justificativa para aderência ou para discursos nazistas, e não tem Sim, como você justificar que é a tua liberdade de expressão, porque é crime, tá? Então, é crime, não é liberdade de expressão, não tem. Minha opinião, mas eu acho, mas eu defendo, porque eu acho dessa forma. Não, isso aí é crime, tá? não, E eu falo assim, né? O nazismo, né? O nazismo, as pautas nazistas, né? Gente, não se trata, não é apenas um momento que marcou a história, porque a gente sabe que essas ideias, né? Elas ainda encontram, infelizmente, elas encontram espaço. Gente, 500 núcleos, 500 focos neonazistas no Brasil, né? Isso a gente não tá falando de contabilizado, 10 nem tá? 5 não, pessoal, É, são 500. 500 focos, 500 núcleos, então é muita. Gente, não existe respaldo, né, para defesa de uma ideia nazista. Não tem como você dizer que a sua liberdade de expressão, você tem que entender que é crime e que você vai sofrer uma penalização por você adotar determinada postura, porque trata-se de um momento, gente, historicamente, né, um momento triste, um momento pavoroso, um momento de genocídio. Trata-se Sim, o período de Hitler, né, ali dominando, como Führer, uma ditadura sanguinária, né, Natanael? Foram milhares, exato. gente, foram milhares de judeus, né? Fora os outros grupos que nós já citamos aqui, nós estamos falando dos judeus, só os judeus. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Natanael? Tá Tô ouvindo. aqui, Então, ó. beleza. A Ah, Segunda Guerra Mundial, né, Natanael? As ideias, né? Essas ideias que foram disseminadas, né? No Entre Guerras, desdobra na Segunda Guerra em vários países europeus, trazendo várias e várias e vários uhum, problemas que perduram até hoje em formas de ataques terroristas, em formas sim, de falas intolerantes, preconceituosas, né? Isso tudo é o quê? Um desdobramento, né? Ou exato. seja, não é liberdade de expressão. Né? Não é liberdade de expressão. Nenhuma atitude, nenhum argumento, nenhum post, nenhuma publicação que você fale que ofenda, que tenha um cunho racista, que tenha um cunho xenofóbico, que tenha um cunho homofóbico. Nada disso é liberdade de expressão. Nada disso é a minha opinião, porque isso fere a partir do momento, né, que você está ferindo a liberdade do outro, acabou, meu querido, acabou. Isso aí não é mais tua liberdade de expressão. Isso aí é qualquer outra coisa menos liberdade de expressão. E com relação ao nazismo, a gente não pode esquecer que é crime. É crime. Então é crime. Isso precisa ficar muito claro. Sim, Show. sim, sim, sim. Sim. Aí tá dizendo sobre essa questão, o nazismo ser crime,
e essa problemática que envolve. Então, galera, cuidado, cuidado. Eu tô te ouvindo, tá todo mundo te ouvindo. Não, então, como eu estava falando, cuidado sobre isso, pessoal, ao promover, ao desenhar, ao colocar esse símbolo, porque gera um problema muito sério perante a lei, e cuidado também como você trata as pessoas ao seu redor, ok? Michele, alguma coisa a acrescentar? Não, eu quero acrescentar, tá, que qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer publicação em que você desrespeite o outro, que você desrespeite a opção do outro, de que você infrinja, né? Infrinja aquilo que é lei. Você sabe que não pode, você sabe que não deve, você sabe que não é correto. E principalmente no que tange a questão do nazismo. Qualquer prática, qualquer fala, desenhos, né? Porque a gente que é professora, né, Nathanael, volta e meia você vê na carteira o desenho de uma suástica. Não façam isso, porque isso não é o que você acha, o que você pensa, o que você opina. Isso não é, mas eu acho bonitinho. Isso é crime, tá? Então vamos ter cuidado, meus queridos, com como nós usamos a nossa liberdade de expressão, tá? Porque Exato. Liberdade de expressão não é licenciamento para preconceito, para intolerância, para homofobia, para xenofobia. Não é licenciamento, tá? Então, acredito que a gente pode finalizar aqui com essa questão, falando sobre o respeito. É necessário que você respeite, é necessário que você entenda. Você está num país que tem leis e que você tem uma lei que criminaliza isso. Portanto, não faça se você não quer ser penalizado. Exato, pessoal, uma coisa bem séria. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, ok? Bom, uma charge de Hitler colocou uma pergunta aqui. O perfil da Hungria no Twitter... Sim. Sim, aquilo ali, na verdade, foi uma comparativa. Eu compreendi que ali foi uma comparativa, como se literalmente na charge Hitler... O caráter ditatorial, parabéns, você está seguindo meus passos. Seria mais ou menos essa mensagem que estava passando, que na definição da charge que foi feito no perfil da Hungria. Ou seja, literalmente estava passando a mensagem, parabéns, Putin, você está seguindo os mesmos caminhos dele. Entendeu? Se mais alguém, pessoal, fique à vontade para fazer pergunta. Ok, meu povo? Fique à vontade para perguntar. Eu sei que a live às vezes dá uns revertério aí, mas vai tentando no possível colocar. Tô vendo que tem uma galera que tá entrando. Caramba. Galera, lembrando que a primeira parte da live tá salva, tá? Que nós tivemos os probleminhas. Mas a segunda parte é que ela tá rolando e depois vou pegar, vou editar e vou colocar lá também no canal Jornada na História, tudo juntinho, tá bom, meu povo? Mais alguém, pessoal, quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta? Escreve aí, pessoal. Escreve aí. Bom, acho que mais ninguém, Michele. Acho que a gente pode encerrar, né? Acho que eles ficaram satisfeitos, né? Eu quero agradecer todo mundo aí, porque foram muitos alunos, foram muitas pessoas queridas. Eu quero agradecer todos vocês até aqui. Né? Sigam o @mundo da história, sigam o Jornada na História também, tá? Claro, isso. Coloca o teu Instagram aí, Michele. Coloca aí no bate-papo, pessoal te seguir. Inclusive, né, nós vamos promover outras coisas na Nathanael, cursos, mini-cursos. E fiquem ligados, pessoal. Vai dar tudo certo. Vai ter uma live, tá, gente, também sobre os conflitos aí que estão ocorrendo, Ucrânia, Rússia. Eu não consegui dar aula, Nathanael, essa semana, né? Essa semana foi muito difícil, né? Porque os alunos, eles estão muito incomodados com isso, né? Há uma pergunta aí do Juan. A Rússia está tentando restabelecer a antiga União Soviética. Caramba! Eu acho que restabelecer é uma coisa muito forte, né? Mas, na verdade, até nas próprias declarações do Putin, né? Ele acredita que a dissolução da União Soviética foi um dos piores erros, né, da humanidade. Então, restabelecer é muito forte, mas essa não aceitação, ela existe. E ela está bem evidente agora nesses ataques à Ucrânia. É verdade. E aguardem cena dos próximos episódios, ok? Bom, Michele, eu te agradeço de coração por você ter
acompanhado até aqui. Galera, fiquem ligados que outras vezes virão, ok? Ou lives aqui no Instagram do Jornada na História, ou no Mundo da História, se a Michelle também resolver fazer, ou também lá no canal do Jornada na História, que você pode estar acompanhando o link do último vídeo, tá aqui na bio. Show de bola, pessoal? Galera, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Obrigado a você que ficou e nos acompanhou. Não se preocupa, tá? Se você não assistiu a primeira parte da live, tá salva. E a segunda também vou deixar. E depois eu vou editar, colocar um negócio todo bonitinho e colocar lá no canal Jornada na História. Ah, muito obrigado, João Pedro. Fiquem com Deus, pessoal. Grande beijo, Michelle. Abraços. Tamo junto, pessoal. Bom final de semana, ó. Juízo nesse carnaval, hein, pessoal? Juízo, hein? Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Evelyn. Até mais.